Bom dia a todos e a todas. Vou começar essa divagação ah, com uma pequena historinha que aconteceu comigo quando eu ainda estava na época da faculdade, né, que eu abandonei. Ah, Era para participar de um jornal da faculdade, eu acho que era jornal 11 de agosto, alguma coisa assim. E todo mundo na hora de fazer a entrevista falando de si, falando como gostava de ser criativo e tal. E eu, com o meu intuito de sempre querer criar consciência, não fui. Fui um pouco diferente. E fui ao. Fui chamado, depois de um monte de gente, fui chamado para ir lá. E eu falei como a gente pode chamar uma mera partícula de ser. O que eu quero dizer com isso? Ah, a gente encarna personagens, né? Nos dão todos os dias personagens que a gente tem que encarnar, senão a sociedade não funciona, né? Só que na verdade, talvez a sociedade não tenha que funcionar mesmo, não sei. As pessoas têm, pelo menos para viver melhor, teriam que se descobrir e não encarnar personagens. E aí eu falei que a gente tava, falei pra moça da entrevista, eu falei, a gente confunde eu sou o chefe editor. Eu sou e você encarna aquele personagem a ferro e fogo e você leva ele para casa, para todos os lugares, você é um personagem. Isso não só no caso de um jornal, é qualquer profissão, você é um engenheiro. Você usa o ser. Não quero entrar muito daqui a pouco a gente pode ir na discussão do que é o ser, que eu já fiz numa das divagações, mas a gente pode retomar. Você encarna o que o que é uma coisa que seria porque o ser seria uma partícula de eternidade, né? Você é isso, você coloca no universo, você é poeta, então tudo que você faz ao redor. Tem uma entrevista da Clarice Lispector que ela fala que como ela é chamada de escritora, ela pode dizer a maior bobagem porque vão falar, olha, é escritora tal. E a minha grande preocupação, a minha grande. Talvez, na verdade, eu já dissipei as preocupações e estou vivendo agora de uma forma totalmente diferente porque foge ao que os padrões que a. Mas foge dentro dos padrões. Isso é. Os paradoxos são fundamentais para. Dizem que chegaram para um monge zen budista e perguntaram para ele o que você fazia antes da iluminação. Aí ele falou: eu cortava madeira e buscava água no poço. E depois da iluminação, né? Uma pessoa lá que estava questionando: e depois da iluminação, o que você faz? Ele falou: eu continuo carregando, cortando lenha e buscando água no poço. Aí o cara não entendeu nada, porque ele falou, ué, então a iluminação não serve de nada, né? Porque a iluminação serve para você. Aí o monge explicou, né? Ele falou, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, só que dentro de mim mudou. E aí tudo agora que eu faço é diferente. Tem um poeta que eu descobri recentemente que chama Kabir. Ele era tecelão, ele passou a vida dele inteira trabalhando e chegou a um estágio de entendimento. E ele não deixou
de ter, ele acabou criando discípulos ao redor dele, e eles ficavam indignados, para de tecer você já chegou a um estado de iluminação, você não precisa, e ele já estava velho e tal. Não é mais necessário, não é preciso. Você já chegou a um estado de iluminação e agora ensina pra gente, a gente vai cuidar de tecer para você. Você não precisa mais cuidar disso. Ele falou, vocês não entendem. Eu não faço isso por vocês. Na concepção dele era, eu faço por Deus. E aqui a gente podia entrar numa divagação bem difícil, porque de repente todas é paradoxal, mas é assim, quando você chega a um entendimento, nada é importante e tudo é importante. E se porque nada se a gente puder entender o que é o nada profundamente, que é não é o vazio, já falei em uma das divagações, o vazio pressupõe um recipiente, o nada não tem nenhum recipiente, não tem é nada. Então esse nada preenche tudo. Nada está em tudo. E então nada e tudo são quem quando você chega a um entendimento, as polaridades, positivo, negativo, masculino, feminino, escuridão e luz, são dissolvidas porque são parte de uma unidade. E também não tem unidade, por isso que eu chamo de unidade ilimitada. E aqui mais um paradoxo, né? Porque se é uma unidade, ela se fecha, é uma unidade. Só que como que uma unidade pode ser ilimitada? Uma unidade que se fecha sem limite, então não é uma unidade, né? Porque a unidade tem um limite. E é uma unidade ilimitada. É criar paradoxos para que você tem que entender com. É clichê, mas é verdade. É entender com o coração, não é com a mente. A mente só. Olha essa biblioteca aqui atrás que eu passei muito tempo tentando buscar longe de mim o que estava na minha frente. Não é uma experiência. A imanência, e eu acho que eu já falei também disso, acho que na última divagação. A imanência que é estar no mundo, né? É o que está no mundo. Se a gente quiser falar de Deus, que é uma. Não é que ele é uma figura, ele não é um. Não é um velhinho com cajado que. Essas representações que eu não sei, acho que foi o Heráclito que falou assim: se os homens fossem cavalos, os deuses seriam na forma de cavalo. E é isso. A gente. A verdade e o que a gente chama de felicidade, que a felicidade não tem a ver com prazer e alegria, é uma coisa muito distante. É é um contentamento sem razão. Não tem. Hoje, trocando mensagem, um amigo da época da faculdade falou: a menina lá parou de te ignorar, por isso que você tá feliz? Eu falei: não, é porque a felicidade não depende de nada externo, né? E meu grande dilema é como a verdade é intransmissível. Não tem como eu explicar para vocês o que eu poderia gastar 5.000 livros e não chegaria nem perto
do que do que eu tô passando ultimamente. Mas basta não querer o distante. A gente cria. Tem uma, tem uma historinha que o Osho conta do Mullah Nasruddin, que é. Ele tá num lago e não tem quase nenhum peixe, ele tá quase 2 horas lá e não consegue pescar. E aí eu acho que foi o próprio Osho que falou assim, por que você tá aí? No lago ali do lado tem um monte de peixe, tá dando pra ver que tem um monte de peixe. Ele falou, não, lá é muito fácil. E é isso que a gente faz com a vida. A gente não quer o que é fácil, né? É como o cachorro que você joga a bolinha, ele tem que ter um desafio para poder correr. Ele não vai correr só por correr. E fazem da nossa vida, desde criança, né? A gente correr desesperadamente de um lado para o outro para esquecer o que é fundamental pra gente, né? Eu não sei o que é fundamental para quem está assistindo o vídeo. Isso só uma introspecção, pode dizer, ninguém, e a gente fica correndo para querer salvar o mundo. Eu via muito isso na faculdade, os, os mais políticos e os mais salvadores da pátria, os comunistas e tal. Talvez as pessoas não queiram ser salvas. E aí a gente desde criança ensina que tem inferno, paraíso. São ficções, a grande realidade não exige ficções. E como história, tudo bem para você dar um brinquedinho para a mente, mas isso escraviza as pessoas há mais de 10 mil anos. Basta ver cristianismo, islamismo, o próprio sistema de casta na Índia. Como que você explica escravizar mais da metade acho que é mais da metade da população, dizendo que eles são intocáveis? E como que vocês. E eu li o livro do Osho recentemente, ele falou que ele tentou ah, conversar com essas pessoas e esclarecer. Nem elas querem. Nem elas querem. O, o obscurecimento de mundo delas, o modo como elas estão vivendo numa história, é mais satisfatório do que se libertar. Como que você vai criar? Eu cheguei num dilema de como criar consciência e ajudar os seres da forma como eu tentei por meio de vídeos, ah, tento por meio da poesia. E antes, quando eu não tinha muito entendido muito bem o que se passava comigo, eu fiquei muito magoado, vamos dizer, porque não, porque os, porque os vídeos do YouTube que eu fiz não estouraram, não, que importa? Que importa? Eu estou fazendo para tentar expressar uma outra, um outro modo de chegar a uma consciência. O que
O que é relevante na vida? Viver. E as pessoas, e eu me incluo nisso, perdi durante muito tempo buscando aqui nesse quarto em histórias, em filosofia e tal, e de repente você percebe que não é uma busca. A vida não está em busca. Também não é um desafio. Eu tenho um amigo que inclusive hoje está fazendo aniversário, que para ele a vida é um desafio. Se não tiver desafio, me perdoa, mas é como isso é do animal. Você colocar como acho que nas Olimpíadas, aquele salto com vara, você botar o sarrafo um pouco mais para cima. O que você está provando com isso? Se é por puro deleite, tudo bem. Mas as pessoas perdem a vida às vezes para provar que elas pulam mais do que o outro. O ego precisa provar que é mais que o outro. Qual a satisfação de eu ser menos que o outro? Qual a satisfação disso? E quando você está em busca de satisfação, você está em falta. Você precisa ser satisfeito. Tem uma falta em você. A compreensão do nada te dá uma plenitude, como eu disse, o nada está em tudo. Então, se você percebe que há um nada, isso te abre para tudo. Por uma perspectiva de universo sem tamanho. Só o instante de agora já basta. Eu não preciso ir até o inferno ou até o céu para provar que eu consigo falar melhor que o outro, que eu consigo escrever melhor que o outro. E eu tava nisso, eu tinha me colocado que se eu não fosse o maior poeta que o Brasil já viu, que a língua portuguesa já viu, minha vida não valia de nada. Aí de repente você percebe que você não está fazendo poesia porque isso te faz expressar o que você precisa ser expressado, mas porque você precisa provar que você é o maior poeta do. E eu tava perdendo a minha vida. Perdi relacionamentos por causa disso, mas cada qual. Todos os. Eu ia falar que é o caminho, mas essa palavra de caminho é para quem para quem é mais espiritual, sabe que não tem nem caminho, tem a vida só. Na verdade tem o caminho que a gente chama de tal, mas o tal não pode ser expressado, então porque é vida. Como é que você vai expressar, por melhor poeta que você seja, melhor artista, como é que você vai expressar a realidade? E aqui realidade num sentido supremo de realidade. O que é um sentido supremo de realidade? É quando você entendeu e você dissolveu todas as amarras mentais que
que o universo e você criou, perdendo a existência em histórias de encantamento, né? Do canto da sereia. Quantas pessoas não. Eu falei, acho que no último vídeo, quantas pessoas não perdem, às vezes, uma vida para vestir um bebê? Será mesmo que os índios eram tão. Os povos primitivos e que ainda existem bastante, que é o que a gente chama de primitivo, né? Que eles vivem e os civilizados estão perdidos em busca de fama, dinheiro, grana. O que importa? De novo, o que importa? Você pode tomar uma xícara de chá e desfrutar da água quente, sem que isso. Como é que eu explico? Sendo só uma xícara de água, é como. É como o monge Zen que atingiu a iluminação. Antes da iluminação ele fazia as mesmas coisas que depois, mas internamente ele estava completamente transformado. Então, o ato dele cortar madeira não era só cortar madeira, mas era só cortar madeira. E pra gente ocidental, que nunca ouviu. Nunca não, já tá crescendo no Brasil a busca das pessoas por meditação, por métodos de. Porque você buscar incansavelmente a riqueza, a fama, isso e aquilo, invariavelmente vai te trazer um vazio que não é preenchido porque a felicidade é interna, vem do seu modo de aceitação da realidade, de aceitação não, de compreensão da realidade. Você é como se o paraplégico quisesse correr. A menos que você faça um esforço fora do comum para criar tecnologia, para você criar as pernas robóticas, o paraplégico não vai correr. O Stephen Hawking está numa cadeira e mal consegue se mexer. Tiveram um esforço gigantesco para poder permitir que ele falasse, pelo menos. E aí, já que eu toquei no assunto do Stephen Hawking, me lembrou da teoria das cordas e do que eu tô lendo, tô lendo em um livro de chama Realidade Oculta do Brian Greene. Mas de repente como eu falei, e eu acho que eu falei na última das divagações, de repente tudo perdeu sentido, porque que importa saber que existem multiversos ou que talvez esse mundo seja apenas holográfico e que os seres infinitamente mais inteligentes tecnologicamente, vamos dizer assim, estão comandando cada ação dos seres nesse universo. Que importa?
o que isso vai fazer a minha vida melhor? Veja, melhor no sentido de mais consciência. Você tem uma trajetória que você veio e você tem pressa. Pressa para conseguir fama, dinheiro, tudo que nos é colocar, ser o primeiro em tudo. O que isso vai trazer de mais consciência para o universo? Se o universo é só consciência e a natureza búdica é uma consciência que permeia, se tem nada, não existe morte, existe transformação. Dentro de nada e de tudo, que é o mesmo que eu já falei, a morte é só uma é morte para os homens. Você não vê um pinguim ou um coelho preocupado com a morte. Não está preocupado. Só os homens criam esses monte de fantasia e a gente fica preso e no mundo da escuridão e da ignorância, sem consciência do que verdadeiramente é a vida, né? A vida é um único instante. Só isso. É um único instante de unidade limitada que permite, é um instante e é um instante eterno. Transforma, vai morrer, vai transformar e vai se virar outras formas de vida que também são consciência. Como que eu posso ensinar como que eu posso ensinar isso? Eu já falei desde o primeiro da primeira das divagações. O que eu faço é tentar transmitir um silêncio em palavras, né? Mas é impossível porque a minha transmissão não é de mente. Enquanto você tentar entender com a mente unidade limitada, ou então, por exemplo, uma frase que é falsamente atribuída a Sócrates, que depois eu descobri, eu achava que era de Sócrates também, mas só sei que nada sei. Se você, se você tentar entender com a mente, você vai falar, tem uma falsidade lógica, porque se você sabe, você não sabe nada. Algo você sabe. Então não tem. Só sei que nada sei, então algo é sabido. Então você não sabe nada. Mas não é isso que está tentando ser transmitido. E a lógica nunca vai, nunca vai tentar. Ela pode. É como são chaves diferentes. É como se você tentasse explicar o mundo da consciência e da meditação com uma chave e a lógica tentando abrir a porta com outra. Por isso é intraduzível mas eu posso ensinar e ajudar com exercício de respiração, respirar pela o fundamental é respirar pela barriga, né? E não pelo peito. Deixar o tenta se você vê o bebê, por exemplo, o bebê respira enchendo a barriguinha. Por quê? Porque é a respiração natural. Só que de acordo com várias coisas que os adultos fazem
quando a gente é pequeno, vão limitando essa nossa energia, a gente começa a respirar pelo peito. E não é uma respiração completa. Agora, a respiração pela barriga traz mais paz, tranquilidade, entendimento. Outra coisa é que a meditação, aqui que eu aprendi num livro e que depois eu fui descobrir outras aí que o Krishnamurti e o Osho ensina, vários tipos. Mas eu parei, sentei, fechei os olhos, não precisa fazer nenhuma posição de lótus, uma posição escabrosa, absurda. Só sentar, fechar os olhos e deixa a mente vai ficar falando, tagarelando, um absurdo. Deixa falar, mas cria uma desconexão com a mente e não se envolve com o que está acontecendo na mente. É deixar a mente gastar o que ela tem que falar e você só como um observador, não se envolvendo com os pensamentos que estão vindo ali. Então, por exemplo, vem um pensamento de que você brigou com a namorada ontem, sei lá. Não criar uma raiva, uma indignação, uma vontade de resolver. Apenas observa como se você estivesse vendo numa tela de cinema a sua mente. É uma consciência em cima da sua mente. Uma consciência que só observa. Você vai ver que com poucos dias de prática, a mente vai ficar muito mais serena, muito menos tagarela. E a gente fantasiando, na verdade, querendo recriar o passado na nossa mente e fantasiando o futuro. Para os budistas, a gente está doente mental. Porque você está entrando em mundos que eles chamam de delusórios, são mundos fictícios, mundos de bolhas de imaginação que não existem. Seja o passado porque é impossível recriar a realidade, seja o futuro porque você está criando algo que pode e não é que pode, nunca vai acontecer. Por mais que você possa planejar o futuro brilhantemente com todas as variáveis, não vai ser igual do que você planejou. Aí você pode me perguntar, tá, e o que é esse instante então? Né? Porque se o passado que a gente recria também não existe, o futuro que eu fico planejando, criando ansiedade e insegurança em mim, medo e tudo isso, também não existe. O que é esse instante? É um instante de eternidade que só a meditação pode te. Eu posso te dar 10.000 palavras. Nunca vai abarcar o instante. O instante é só uma celebração da vida. Não tem palavra no universo que consiga abarcar o instante. Mas a gente fica com os mundos delusórios, a gente fica com os mundos fictícios, seja porque o Gurdjieff costuma falar assim: você é a prisão. Você é a prisão. Por quê?
Você acredita que existe um você. O que, que é o centro? O centro do. É você? Não. Não tem. Não tem esse eu. Podem te dar identidade, carteira de motorista, tentando fixar um eu dentro de um fluxo da vida. E dentro de 5 anos você tem que fazer o quê? Renovar, porque não é eterno, não tem. Sua identidade não é nem sua identidade que eles querem. Não é eterna e você precisa ficar trazendo documento para provar que você. Já existem vários casos, né, de cara que tem que provar que tá vivo, que. Sei lá, não sei exatamente as histórias. Mas o cara tem que provar que tá vivo, ele tem que levar um monte de documento porque ele próprio não pode. Não basta diante da burocracia, né? Mas a existência não tá nem aí com documento. A existência te dá a possibilidade de você entender com extremo silêncio. Tudo isso que eu tô falando não é para vocês acreditarem. É um modo de tentar desfazer as historinhas que criaram desde pequeno. Você faz isso, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer. E aprisiona aquela energia que está querendo pulsar na vida da criança. E não é à toa que nós somos a civilização ocidental com mais loucos, inclusive eu. Né? Então, qual a permissão que você tem para viver se você tá amarrado a um monte de história do, do padre, dos pais, de, de escola, do exército, de seja lá o que for. Por isso, quando tem um ponto fora da curva, é, como que você resolve, né? Porque é um problema, se torna um problema. Que nem eu falei, acho que numa das divagações, se Cristo hoje, o que todo mundo segue, né? No Ocidente, inclusive. É, inclusive não, é quase que exclusive. Mas hoje Jesus Cristo seria considerado esquizofrênico, porque ele tinha visões e ele ouvia vozes. Né? Então, e você acredita nesse cara porque te empurraram ele goela abaixo e você não buscou por você mesmo se o que ele tá falando. Aquilo não é uma experiência sua. É uma história que te empurraram e você não questiona. Poucos são os questionadores e por isso eles incomodam. Poucos são aqueles aluninhos chatos que levam, oh, professor, isso tá errado, não sei o que, não sei o que. É considerado o aluno chato, né? O que nunca tá satisfeito. E, e é para nunca estar satisfeito, porque o que nos. Um monte de ficção que ensinam pra gente que atrapalhem a nossa vida. A escola não. Aprendi um monte de coisa técnica, mas não me ajudou em nada a viver melhor. Não me ensinou como
Eu tô dizendo a escola é instituição, mas você tem os relacionamentos com os amiguinhos, com não sei o que, aí isso você aprende algumas coisas. Mas a escola, a instituição, não me ensinou a viver melhor. E a gente tá aqui não é pra ser o bom aluno, o, o que quer que queiram da gente. A gente tá aqui pra viver. E a gente nasce vivendo bem. Vê se um bebê tá descontente de estar vivo. Ele dá risada de tudo. Aí por que todo mundo se apaixona pelos bebês? Porque não tem não tem um monte de história e ficção travando a mente da. Não tem nem mente. A criança tá. É uma diversão. Ela tá vivendo. Aí aos poucos vão criando e moldando, botando a gente em formas. Mas como eu disse na última divagação e no Facebook que eu publiquei lá, o céu tem vários nomes. São várias as línguas, né? Mas o céu continua sendo céu. Se você puder contemplar e se integrar com o céu, ser um com ele, porque a unidade ilimitada permeia tudo e todos. Como que você vai gastar um instante de deleite, de contemplação do universo, com um monte de verborragia na sua mente e, e blá 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 na sua mente, está perdendo. Está perdendo o céu que está na sua frente, ou uma árvore, ou as coisas. A vida não está nas coisas complicadas e difíceis, está nas coisas simples que a gente pode desfrutar. Então, se você está comendo, coma, mas coma mesmo, com intensidade, coma com vontade de comer. E deixa sua mente de lado, deguste daquilo que você está sentindo. É um, é um modo meio epicurista, mas que tem muita verdade, né? As pessoas, por mais clichê que seja, por um monte de livro de autoajuda, elas não conseguem viver o instante que elas estão vivendo. E aí, por isso nascem os gurus e tal, para tentar devolver o que elas perderam. Mas não pode ser um modo de salvação. Por exemplo, eu não quero salvar ninguém. Eu quero tentar criar um pouco mais de entendimento naquele. E ainda estou tentando criar um método, sei lá, alguma coisa assim. O Zen é muito bom nisso. Tem um koan que eles falam que é um são histórias, são pequenas historinhas que não tem lógica e que não tem resposta lógica. Então, por exemplo, qual a sua face original antes de você nascer? Não tem resposta. Não é para você ficar procurando uma. E uma outra é se você botar o ganso dentro de um vidro e fazer ele crescer lá dentro, como você faz para tirar o ganso depois de grande sem quebrar o vidro? Você vai gastar a sua mente
e é o que fazem os discípulos interessados no Oriente. Eles realmente se empenham, às vezes, anos tentando decifrar o que, que é. E eles não perguntam pro mestre durante muito tempo. Aí às vezes passam anos, ele vai lá perguntar e o mestre responde Mu, que não quer dizer nada. Porque você está tentando buscar a verdade na sua mente, você está tentando trabalhar e aí fica tentando juntar com as historinhas que deram para você de Deus, de por isso não acreditem nem no que eu estou falando de unidade limitada, de nada e etc. Busca e questiona por você, tenta saber por você, pela sua experiência, né? Eu posso falar 10 milhões de motivos para você fazer meditação, que isso vai ajudar a sua vida. Se você não fizer e não tiver experiência, não adianta absolutamente nada. É a sua experiência que vai determinar. E acho que eu vou ficando por aqui. Talvez tinha mais coisas a falar, mas a minha celebração de vida tá me chamando. Muito obrigado por você que assistiu. Até logo.